últimos anos, a impressão é de que todo mundo começou a falar e investir em fundos imobiliários. Mas será que realmente dá para viver de renda com os dividendos mensais dos FIIs? Ou isso não passa de historinha da internet? E mais, se realmente for possível se aposentar com os fundos imobiliários, quanto você precisaria ter investido numa carteira de FIIs para poder viver apenas com os rendimentos deles? Será que na realidade a situação não é bem mais difícil do que contam por aí? Eu fiz as contas e eu vou te mostrar todos os detalhes nesse vídeo. Nós vamos fazer uma simulação com exemplos reais usando os fundos imobiliários mais populares entre os investidores. E eu vou revelar para você os detalhes que quase ninguém conta por aí. Mas antes disso, eu já peço para você deixar o like no vídeo, pois isso me ajuda e me motiva a continuar gravando mais conteúdos aqui pro canal, já que o YouTube recomenda meu trabalho para mais pessoas. Combinado? Então vamos lá. Quanto preciso ter investido para me aposentar com FIIs? Quando eu gravo esse vídeo falando de viver de renda e se aposentar com investimentos, eu faço questão de não apenas trazer qualquer exemplo, mas eu também quero que você aprenda a como fazer esses cálculos. Não adiantaria nada eu vir aqui e falar que para viver de renda é preciso ter 500 mil reais ou então 10 milhões de reais, porque não existe uma regra. Pessoas diferentes buscam rendas diferentes. Vamos imaginar que nós temos um amigo chamado João e que ele precisa de 4 mil reais de renda mensal para se aposentar. Enquanto isso, uma outra amiga nossa, a Maria, ela precisaria de muito mais, ela é bem gastadora, por volta de uns 80 mil reais todos os meses. É por isso que, principalmente quando se trata de fundos imobiliários, eu recomendo que você tome como base que irá receber um dividendo por volta de 0,8% ao mês. Na prática, isso significa que para você poder viver com o rendimento dos dividendos desses FIIs, você precisaria ter uma quantia acumulada que é 125 vezes o que busca de renda mensal. Eu vou te dar agora um exemplo para ficar bem fácil de entender. Se 4 mil reais for uma boa renda para você se aposentar, bastaria você multiplicar 4 mil vezes 125, o que chegaria a um resultado de 500 mil reais. Mas aí você fala, Bruno, 4 mil reais é muito pouco para mim. Um valor bom seria 10 mil reais por mês. Então você só precisaria multiplicar esses 10 mil reais vezes 125 e vai chegar no resultado de 1.250.000 reais. Mas espera aí, essa é a teoria. E como dizem no ditado, a teoria aceita tudo. Nós podemos escrever o que a gente quiser no papel. A questão é, mas e na prática? Será que daria para conseguir esse 0,8% ao mês? Ou esses rendimentos já ficaram no passado? E foi para responder essa pergunta que eu fiz essa planilha aqui. Ela vai nos permitir analisar na prática como tem sido o resultado real dos 10 fundos imobiliários mais pesquisados pelos investidores brasileiros. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, segundo o site Oceans 14, os FIIs mais populares, ou seja, com mais investidores interessados neles, são esses 10 aqui. E nós temos aqui o famoso HGLG, tão famoso quanto o MXRF11, o XPML, o VISC, o BTLG, o KNCR, o CPTS, KNIP, o XPLG e, por fim, o RDM, o famoso Iridium. E o que eu fiz foi colocar todos esses 10 fundos nessa planilha e imaginar um investimento de 50 mil reais em cada um dos 10. Já que para o nosso amigo João, lembra dele? O ideal para ele é ter 4 mil reais por mês. E como a gente já viu, ele precisa de 500 mil reais investidos. Analisando a planilha, a gente consegue ver que João, na verdade, está rindo à toa, visto que ele conseguiu 230 reais a mais em abril de 2024, recebendo um total de 4.230 reais. E nessa planilha, você pode ver que eu fiz todo o cálculo certinho. Coloquei o preço de cada cota, quantas cotas seriam necessárias para chegar ao valor de 50 mil reais e o yield recente de cada fundo, e quanto o investidor teria recebido por ele. Aí vale a pena ressaltar que esses fundos imobiliários foram escolhidos aqui com base no critério de popularidade. São os que os investidores estão mais estudando pelo site Ocean 14. E eu te digo isso por dois motivos. O primeiro, para ninguém pensar que eu tô fazendo recomendação desses fundos. Até porque você não me verá recomendando a compra ou venda de nenhum ativo aqui nesse canal. E o segundo motivo é para não burlar o nosso teste, como muitas pessoas fazem aí. Eles mostram apenas dos fundos que estão pagando dividendos altíssimos e inflam as simulações. Inclusive, tem um detalhe na planilha que eu imagino que você já tenha percebido. Como você pode ver, existem fundos que estão pintados de azul e outros que estão pintados de verde. E é justamente desses dois tipos de FIIs que eu quero falar agora. Mas antes, vale a pena lembrar que caso você queira, você pode fazer uma outra planilha dessa aqui no seu computador e colocar os fundos imobiliários que fazem parte da sua carteira e levando em conta o seu objetivo de renda mensal. A verdade sobre viver de renda com fundos imobiliários. Agora, como eu estava dizendo, eu dividi os fundos da planilha entre aqueles que são de tijolos, os pintados de azuis, e aqueles que são de papel, os pintados em verde. E se você ainda não conhece esses termos, FIIs de tijolos são aqueles majoritariamente ligados a imóveis físicos,
tipos, não importa de qual setor seja o imóvel. Já os de papel são aqueles majoritariamente compostos por investimentos em dívidas imobiliárias ou outros fundos imobiliários em si. Sempre que eu fizer essa distinção aqui no canal, eu vou dizer que não existe um melhor do que o outro, porque de fato não é assim que funciona. São tipos de fundo diferentes com características diferentes. Apenas isso. Uma dessas características é que, como você pode ver na planilha, fundos de papéis são esses pintados em verde, pagam maiores dividendos do que os de tijolos. E se a gente reparar, dos tijolos, apenas o VISC tem um yield mensal que é igual ou maior do objetivo de 0,8% ao mês. Todos os outros ficam abaixo disso. Mas aí quando a gente analisa os de papéis, o total oposto. Todos eles passam de 0,8% ao mês. O KNPI e o RDM, Iridium, passam até de 1%, bem mais alto. Na prática, a gente percebe o seguinte: é muito difícil viver de renda só com FIIs de tijolos, pois não é qualquer um que bate os 0,8% ao mês. Porém, com FIIs de papéis, a situação fica bem mais fácil. Mas aqui você precisa tomar cuidado para não ficar ganancioso e ter apenas fundos de papéis na sua carteira, pois existem alguns detalhes nessa história que eu não posso deixar de te contar. Fundos de papéis pagam mais dividendos mensais, porém a cota deles muito provavelmente não irá se valorizar com o passar dos anos. Isso sem falar que a análise deles é bem mais complexa. Logo você começa a viver de renda com 500 mil reais hoje em 2024 e daqui a 10 anos, lá em 2034, terá um valor muito próximo a esse e que não será corrigido nem pela inflação. Enquanto que com os FIIs de tijolos, os dividendos seriam menores no começo, mas com o passar dos anos, os 500 mil reais iriam valorizar acima da inflação, já que são imóveis de boa qualidade e com boa localização, dependendo dos FIIs de tijolos que você comprar, né? Mas foi por isso que eu gostei dessa carteira que a gente tá vendo aqui na planilha. Ela consegue equilibrar bem os fundos de papéis e os fundos de tijolos. E dessa forma, os investidores conseguiriam bater a meta de 0,8% ao mês. E nesse exemplo do João, o nosso amigo João, ter os 4 mil reais de renda mensal, mas sem abrir mão de uma valorização do investimento no longo prazo. E é justamente isso que você precisa fazer na sua carteira. É necessário saber equilibrar bem esses dois tipos de fundo, para ter tanto renda quanto valorização no longo prazo. Mas me diz aí, depois desse vídeo, você está mais animado para viver de renda com FIIs? Se sim, escreva nos comentários os 3 fundos imobiliários que você tem aí na sua carteira e que toda pessoa deveria ter. E se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.